Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá, meus amigos! Estamos começando mais um Kapan Comenta, um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi, eu acho, por enquanto. Como é que tá sendo a semana de vocês, hein? Então, tudo bem? Estão se lembrando de beber água aqui porque pela madrugada, viu? Hoje é dia 10, na verdade dia 11, eu estou gravando depois da meia-noite. Eu devia estar dormindo, mas tudo bem, porque agora eu tenho responsabilidades e eu tenho que acordar cedo, né? Eu estou tentando ter uma rotina mais saudável, embora isso me faça ter que dormir de tarde, que eu odeio dormir de tarde, mas eu acho necessário. Enfim, eu devia estar dormindo, mas estou aqui gravando o podcast porque eu escrevi. Se você ver aqui pelo vídeo, né? A essa altura deve ter feito já o vídeo, deve estar publicado. Você deve ter vindo por causa do vídeo no canal, né? Explicando por que eu não tenho feito tanto vídeo ultimamente como tenho. Eu perdi um pouco o ritmo de fazer os vídeos, né? E aí eu expliquei levemente no vídeo e aqui vai ser a explicação completa. No vídeo, como você deve lembrar, tem toda a explicação de como vai ser o cronograma, né? De como vai ser o andando da carruagem, né? Daqui pra frente, o que vai ter esse ano. De vídeo, novidade do blog. Eu quero finalmente retomar o T-Walt e tal. Eu expliquei tudo isso lá. Se você está aqui para ouvir a fascinante história do meu computador, né? Porque assim, é uma série de anedotas. E não só isso, mas eu legitimamente acredito que essa série de anedotas pode ser interessante para alguém que passe por algo parecido ou que se depare com alguma situação parecida no computador, né, e não saiba para onde vai, porque assim, a primeira coisa que vocês têm que saber eu sou muito abençoado de ter um pai que trabalha ainda, de certa forma, com informática, né? Então assim, eu sou um dos felizardos que nunca teve que levar o computador para uma assistência técnica quando dava problema. Eu tive que fazer isso uma única vez em toda a minha vida e foi traumatizante, né? Porque foi o problema que deu na minha placa-mãe. Vocês lembram? Foi em 2019 que eu passei outro hiato, né? Outro hiato que eu passei sem produzir tanto conteúdo. E aí, tipo, foi quando saiu curiosamente, alguns artigos favoritos meus, né? O do Scooby-Doo, se os monstros fossem reais, e a temporada de Once Upon a Time, que fica todo mundo perturbado mental. São alguns dos artigos dessa época, né? E depois disso eu não precisei mais, mas o computador daqui de casa é que nem o navio de Jazão, né? Vocês conhecem a teoria de navio de Jazão. Se nós trocássemos todas as peças, todas as partes do navio de Jazão, ainda seria o navio de Jazão? Pois é, esse é o meu computador, né? É um Frankenstein em progresso, né? E por causa disso as peças às vezes não se conversavam muito bem entre si. Às vezes tinha uma peça que era mais antiga que a outra e que já estava dando sinais de desgaste, e tipo, por causa disso a gente não sabia exatamente qual era o problema que estava dando, né? Acontecia muito. E por causa disso, né, a gente trocou alguns HDs, né? A gente foi pegando HDs maiores, melhores e tal,
E por causa disso, o meu computador, ele tinha... Eu digo ele tinha porque agora eu tô com um novo, né? Eu ganhei um novo de aniversário e tal, que é uma sensação muito estranha, né? Eu nunca tive um computador completamente novo em folha, uma sensação muito estranha. Mas inclusive por causa desse computador agora eu consigo fazer coisas melhores na edição, então eu vou começar a aprender algumas coisas. E sim, isso significa que eu não vou parar com edição de vídeo, né? Eu tô com algumas coisas, então enfim, eu descrevi isso no vídeo, não vou me delongar. Mas enfim, isso tudo é só pra... isso tudo é o setup do que vai acontecer, né? Então, o meu computador, como é que era a configuração do meu computador? E talvez esse podcast ele fique ligeiramente técnico, né, para quem é leigo. Eu vou tentar ser o mais didático possível, certo? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia mexer na configuração do filtro enquanto eu estivesse gravando, mas cá estou eu, ok, agora acho que está melhor, ok. Eu estava achando muito grave, né? Você estava achando? Enfim. Eu usava um SSD de 500 GB, né? Que é melhor, mais rápido e tal. Pro sistema, eu usava ele pro sistema, né? Botava o Windows nele e botava os programas que eu usava. Tranquilo, usuários e tal. No HD secundário, que era um HD mesmo, é um HD de 1 TB. Esse HD tem restos mortais de computadores desde 2007. Então, assim, é um daqueles discos, é uma daquelas coisas que eu não quero nem posso perder, porque tem muita coisa valiosa, muita coisa antiga, tem foto de família e tal. Então, é o tipo de coisa que eu não quero, não pretendo, não posso perder. Seria o equivalente a perder a biblioteca de Alexandria para mim. E justamente nesse HD secundário é onde está a pasta do Super Review Time, com todos os assets, com todas as imagens, com todos os filmes, todas as pastas bonitinhas, todos os sons, todas as propagandas que eu baixei, tudo tá nele. Ele já deu problemas, né? Ele já deu problemas que eu tive que resgatar ele, tipo, usar o Ghost para tentar ressuscitar os arquivos e fazer um backup em outro HD, né? De 1 TB para outro de 1 TB. Ele já deu problema de não encontrar o caminho até os arquivos não estavam perdidos, mas o Windows não conseguia encontrar os arquivos, né? Então eu tive só que eu mandei ele fazer uma operação lá de rotina, né, para reconstruir os caminhos para os arquivos e funcionou perfeitamente. Ok. O problema, a energia da minha casa, a fiação, é uma casa antiga, então a fiação não é lá muito boa, né? Sempre foi ruim, sempre faz mais de 10 anos que a gente tá aqui pela madrugada. Desde que a gente veio morar aqui, a fiação na casa nunca foi boa. O computador, quando a gente veio, ficava na sala e ele ficava ligando. Às vezes ele não ligava e às vezes ele ficava ligando e desligando, vai passar o avião. Às vezes ele ficava ligando e desligando ao mesmo tempo, certo? O que é muito estranho, eu não sei como descrever isso, mas sabe quando você fica ligando e desligando, quando você era criança e ficava ligando e desligando o interruptor da luz, brincando de Dragon Ball Z, né? Porque seria o poder do personagem alterando a iluminação do lugar. Vocês nunca fizeram isso? Vocês só ok. Então, é basicamente isso, né? Ficar ligando e desligando o interruptor é basicamente isso, só que com computador. Se você sabe o mínimo de computador, você sabe que isso faz um mal desgraçado para a fonte do computador, que é onde ele pega toda a energia e distribui para o resto da máquina. Então,
não era simplesmente só ligar e desligar, né? Ligar, passar um tempo e desligar. Não, era o tempo todo. Parecia um jumento, sim. Era exatamente isso. Então o computador ele ficava ligando e desligando o tempo todo e fazia um mal desgraçado. Depois de um tempo a gente conseguiu um estabilizador e conseguiu usar direito, né? Troquei de lugar. A fiação do quarto é ligeiramente melhor do que da sala até hoje. Até hoje a gente colocou a campainha nessa tomada da sala. Até hoje, quando a gente faz alguma coisa com energia, quando a gente liga um ventilador, liga a televisão, faz qualquer coisa, vira e mexe esse interruptor, ele acende as luzes sozinho, como se tivesse alguém tocando a campainha. E às vezes realmente ele toca o som também, como se tivesse alguém tocando a campainha. Então é uma bagunça, é uma fiação antiga, é uma coisa assim que realmente já deveria ter sido resolvida há mais tempo, mas não foi. Tudo bem. É um processo meio custoso, até porque assim é uma fiação antiga, então não é. A gente primeiro tem que averiguar como é que tá a situação, né? É um pouco mais complicado do que parece. Sim, então essa é a situação, certo? Fiação ruim da casa, computador que é um Frankenstein eterno, é um Frankenstein de jazão, né? Com as peças sempre trocando e tal. E o último estado do meu computador, que era o que eu estava usando até abril desse ano de 2023, tava com vários problemas, né? Para começar, ele tava se desligando sozinho. Não sei o motivo. Não sei. Eu sei que assim, durante a pandemia, vocês lembram que eu tive que trocar de quarto, né? Eu vim pro quarto de hóspedes porque teve uma infiltração no meu quarto onde eu dormia. E aí a gente achou, ok, por causa disso o computador não pega energia direito por causa da infiltração, a fiação ficou úmida, etc. E aí não é brincadeira, não é invenção, não é piada, não é uma anedota, não é um xiste. Eu tinha que usar um secador de cabelo e um hashi para ligar o computador. É sério. Eu botava o secador de cabelo e era tipo 20 minutos às vezes era menos, às vezes era tipo 2 minutos, 5 minutos e às vezes era 20 minutos. Eu lembro de uma vez específica que, como era a pandemia, né, as empresas de conteúdo estavam dando seus pulos para entreter a galera que estava em casa. E aí eu lembro que a Disney postou no Instagram e no YouTube o show completo do Happily Ever After. Eu acho que esse é o nome, se não me engano. E um show de fogos e artifícios na Disney, lindo, 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 lindo. Se você tiver a oportunidade, assista. Mesmo no YouTube é fantástico, é lindo. Então, eu lembro de um dia muito específico que eu botei esse negócio pra tocar, esse vídeo, e fiquei aquecendo o computador. E eu só consegui ligar depois que acabou o vídeo. Então, muito tempo. E o hashi é porque o botão de liga e desliga do computador estava caído, né? Então eu tinha que usar o hashi para poder acessar o botão de start dentro do gabinete. Muito complicado, sim. Mas é assim que funcionava, é assim que eu fiz durante muito, 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 muito tempo. Eu acho que eu só troquei de gabinete um ano depois, uma coisa assim. Enfim, eu continuei usando o secador porque não tinha outro jeito, né? E até recentemente, quando ficou um período muito frio, começo do ano aqui geralmente é muito frio, chove muito, eu tive que usar o secador de novo e foi horrível. Foi horrível porque eu tava com duas fontes, uma delas a melhor, aliás, uma delas a pior, a mais fraca. Eu tinha que usar o secador do mesmo jeito, né? Obviamente, mas ela parecia que segurava melhor o computador.
E eu tinha uma fonte que era melhor, ela tinha até LED, né? Era ótimo assim para saber, não era nada chique, era só um LED azul, mas era bom para saber assim quando o computador ligava, né? Era um sinal de vida. É interessante você ter esse retorno quando você lida com esse tipo de coisa. E só que o problema dessa fonte com LED, que era melhor inclusive, né, em termos de potência, é porque o cabo dela estava com mau contato. Sabe quando o seu fone de ouvido fica com o fio partido por dentro e você tem que encontrar uma posição muito específica para deixar aquele ponto que está ligeiramente partido, e se você mover 1 milímetro para qualquer lado que seja, ele perde o som? Era isso que estava acontecendo com a fonte. Era isso. Então você imagina que eu estou fazendo alguma coisa importante, e aí porque o computador vibrou um pouco mais forte, ou porque eu, sei lá, coloquei o fone de ouvido em cima do gabinete, isso é suficiente para fazer o cabo da fonte vibrar e desligar o computador. Imagina como era que eu ficava. Pois é. Mas aí eu basicamente abandonei essa fonte, né, de LED por motivos óbvios. A outra parecia segurar melhor, pelo menos não tinha mau contato. Porém, o computador continuava desligando sozinho. Não sei porquê. As suspeitas mais prováveis. Ok, no ano da pandemia, né, mas foi depois, lá, já em outubro de 2020, metade da minha casa perdeu a energia. Então assim, eu só consigo ligar o computador há 3 anos porque tem uma extensão que leva da sala para o meu quarto, e essa extensão só tem uma saída, então eu tenho que usar um T ou Benjamin, dependendo de onde você mora, o outro adaptador para luz, e aí tem duas entradas sobrando que eu uso pro estabilizador e pro ventilador. Eu fiz até um vídeo mostrando como é que é o esquema no TikTok, né? capão.srt lá no TikTok, se você tiver interesse, mas eu mostrei com um computador antigo, antes desse novo, né? Agora eu estou usando outro esquema, porque se eu ligar o ventilador na régua, ele fica lento, ele praticamente não liga, né? Porque é outra voltagem. Porque eu tenho que ligar a régua no estabilizador. E aí a outra voltagem e tal, enfim, não dá certo. Então tem que puxar um pouquinho para cá para poder pegar o ventilador. Tá. Então, estou há 3 anos praticamente sem computador, né? Que nem o Lelouch de Code Geass. Naquele dia eu morri, todos os dias eu deveria estar morto, né? Então é basicamente isso. Eu estou basicamente há 3 anos com um computador ligado que tecnicamente eu não deveria ter por causa da fiação. Então, a gente coloca muita culpa na fiação do computador se desligar sozinho, e por causa da fiação pegou umidade e tal, fiação antiga pegou umidade, não passa corrente direito. E aí a gente chegou à conclusão, na verdade, que o problema não era só isso, talvez seja a fiação. Não há dúvida que a fiação esteja antiga, ruim e provavelmente úmida, ou carcomida pela umidade. Carcomida é uma palavra muito interessante. Os jovens sabem o que é carcomida? Eu tenho a teoria de que não, porque a Televisa se recusa a exibir Chaves de novo, né? Então acho que os jovens não sabem o que é carcomida, mas divago. A gente suspeita que era o estabilizador, porque a gente trocou o estabilizador, arranjou outro estabilizador ligeiramente melhor do que o que eu estava usando, mas está em um bom estado, então não tive mais problema com o computador desligado, nada.
Eu podia ter tentado fazer isso antes? Poderia, mas eu tava tão fixado eu tava tão certo que era a fiação que eu nem pensei em trocar o estabilizador, mas eu sou um imbecil. Ok. Isso tudo para explicar a grande saga que foi trocar de computador. O que acontece, crianças? Eu tive problemas com o HD de sistema, certo? Eu basicamente tive que formatar o HD, SSD, na verdade. O SSD e o HD são duas coisas diferentes, mas têm o mesmo propósito. São discos que armazenam grandes dados. Você provavelmente está usando um computador agora mesmo, não sabe. Se você for leigo, né? Dá uma pesquisada aí, é interessante você ir atrás disso. Diferença entre HD e SSD. Mas vamos lá. Aí eu tive que instalar de novo, né? Eu acho, eu não perdi os arquivos, se não me engano, eu levei pro HD de 1 TB, como de costume. Mas aí eu tive que criar um usuário novo do nada e tal, reinstalar tudo, recomeçar do zero, né? Normal. Quem lida com o computador sabe que isso é uma coisa normal. E aí depois disso eu pensei, ok, agora eu preciso criar uma imagem do HD para não perder nada. O que é isso? Você sabe quando você dá Ctrl+C e Ctrl+V no arquivo, né? Quando você quer passar um jogo para o seu amigo, você me dá o seu pendrive, coloca aqui, aí você dá Ctrl+C no atalho do jogo e dá Ctrl+V no pendrive, achando que isso é suficiente para passar o jogo? Pois é. O copiar a imagem do disco é literalmente você criar um outro disco exatamente igual, né? Os dois discos... Meu Deus, o ventilador tá fazendo muita zoada. O ventilador tá fazendo muita zoada, né? Então vou desligar. Vou botar embaixo. Porque tá muito quente aqui, de verdade. Ontem fez 24 graus, hoje fez 28 e eu fiquei com fadiga muito forte por causa disso, né? Então assim, eu tô sofrendo um pouco por causa do calor, mas enfim. Onde eu estava? Sim, eu criei uma imagem do SSD, né? Mas o que foi que eu fiz antes? Eu criei o usuário num HD de notebook, né? Depois que eu perdi... Ai meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro exatamente o que foi que aconteceu. Eu tava usando o SSD e aí deu problema, eu quase perdi os arquivos e eu salvei no HD de 1 TB, acho que foi isso. E aí depois eu formatei e comecei a usar um HD de notebook, isso. Instalei tudo que eu queria, loguei todas as contas, né? Isso vai ser muito importante depois, né? Loguei em todas as contas usando o navegador Vivaldi, né? Você sabe que logar em conta é uma dor de cabeça, né? Se for o Google, você tem que usar o celular para confirmar e tal. É um pouquinho de dor de cabeça, mas é uma segurança a mais, então é ok que você tenha, é importante que você tenha, né? Mas é um trabalhinho, sabe? É um trabalhinho que dá e que você não gosta de ter, né? Toda vez que eu penso que eu vou ter que logar de novo nas paradas, eu fico... que saco, mas fazer o quê? Então, eu comecei a usei por um tempo, blá blá blá. Ok, criei a imagem pro SSD, comecei a usar o SSD, deixei esse HD de notebook, na verdade não é notebook, é laptop, né? Tá, vamos chamar as coisas pelo nome certo, laptop, tá? Usei esse HD de laptop como backup, eu guardei com tanta segurança, eu guardei dentro do meu armário de aço, dentro de uma caixa
que tinha sido para que tinha vindo o Nokia Express dentro que eu uso para guardar meus bonecos de Gormit. Então assim, o HD estava num canto muito seguro, certo? Não ia usar, não ia gastar ele estava protegido de umidade, de sol, de calor, de tudo. Beleza. E aí eu tive um problema com o HD, o SSD. Porque o que acontece? Quando eu ganhei esse computador novo, ele veio com um SSD de sistema e um HD de 1TB. Beleza. Não ia dar para fazer uma imagem do HD do SSD porque ele é menor do que o SSD. O SSD é 500 GB, esse é eu acho que ele é tipo 250 GB, uma coisa assim, é menor, bem menor. Tanto é que ele tá quase cheio agora. E aí, pensei, não, aqui dá pra passar pelo menos os arquivos importantes e tal. Eu devia ter checado isso. Eu e meu pai devia ter checado isso antes da gente fazer a imagem do SSD para esse SSD novo. Porque provavelmente foi isso o problema que deu. A gente começou a fazer a imagem e o programa parou em 9% e não saiu do lugar. Aí a gente estranhou, porque não é normal isso acontecer. Eu acho até que eu não tava o tanto de espaço que estava ocupado no SSD de 500 não estava ia caber no SSD novo, certo? Eu acho que a nossa ideia foi essa, mas programa, né? Programação. Meu programa está funcionando, não sei porquê, sempre tem uma dessas. E aí a gente tentou fazer de novo e aí não funcionou por algum motivo, né? Deu como os arquivos perdidos. Aí a gente pensou, ok, pelo menos tem o backup, vamos tirar o backup. E aí o backup falhou. O backup falhou e a gente não sabe por que. Ele estava reconhecendo que tinha arquivo, mas ele não acessava os arquivos. A nossa teoria é que foi um adaptador de USB para SATA, que é o formato que você liga nos cabos do HD, do SSD, né? Mas não faz sentido porque depois a gente usou esses mesmos adaptadores de novo e funcionou normal. Então não sei o que aconteceu. E aí eu tive que fazer minhas coisas com um laptop, né, da minha mãe. Lento pra desgraça. Quando ele esquenta, e você sabe que o laptop esquenta, quando ele esquenta ele fica mais lento ainda, né, esse especificamente. E nisso tudo, o SSD que veio com o computador novo ficou inutilizável, porque a gente começou o processo de clonagem de arquivo de disco e não concluiu. Então o disco novo ficou praticamente num limbo, né? E aí o que aconteceu? Meu pai levou o HD de laptop de backup pro trabalho dele e o bicho funcionou como se nada tivesse acontecido. Tava tudo lá. Ele até me mandou uma foto, né? Ele me mandou uma foto lá. Tá tudo aqui, tá? Área de trabalho, os arquivos, beleza. Trouxe de volta para casa. O HD não funcionou. Se ele não tivesse me mandado aquela foto, ele teria se passado por mentiroso. Porque nada mais explica. Como que o negócio funciona num canto e não funciona no outro? Pois é, no mesmo processo para ler os arquivos. Não faz sentido, mas foi isso que aconteceu. Então foi isso. Até agora o resultado foi
um HD de 1 TB sem sistema, um SSD de 250 sem sistema, novo, né? Um SSD de 500 que a gente não sabe por que ele não está mais acessando, e um HD de laptop de 500 que a gente acabou formatando, que enfim. A gente só formatou porque a gente viu que dava para acessar os arquivos do SSD, né? A gente mexeu lá. O meu pai ele tem como se fosse um Windows dentro de um pendrive, só que esse Windows ele é feito para ele vem com uma pancada de utilitário pré-instalado nele, né? Um Almay, Ghost, gerenciador de HD, de partição, de recuperador de arquivo, um monte de coisa assim, é fantástico. Por que isso? Para você poder instalar o Windows ou outros sistemas operacionais, você precisa ter um sistema operacional rodando. Então você tem basicamente um Windows dentro do pendrive que você dá o boot por ele, certo? Dar o boot é quando você inicia o computador através de um disco, né? Pode ser um pendrive, como pode ser um SSD. Eu estou explicando para os leigos, tá? Você que já sabe, não venha reclamar nos comentários, vai se lascar. Então, qual era a situação agora? Aí eu pensei, ok, whatever, vamos formatar de novo o SSD novo, né? Instala o Windows nele, whatever, não importa mais, o importante é que eu consiga usar. Porque assim, o que eu mais queria era ter os logins todos salvos, né? Mas fazer o quê? Eu ter que sair logando em tudo de novo e ter que mandar as confirmações e eu perdendo um tempinho nisso. Beleza. Isso tudo porque, abrindo um parêntese, isso foi no final de abril, certo? Porém, na semana da WrestleMania, eu sei disso porque eu tive que assistir no celular. Foi quando a gente foi o grosso, né, dessas idas e vindas. Foi no final de semana da WrestleMania. E nisso eu pensei, ok, eu tenho que dar um jeito de lembrar de todas as senhas. Aí eu lembrei que o Vivaldi, né, que é um navegador fantástico, né, minha amiga Natália que recomendou pra mim, no tempo que assim, eu usava o Opera. E aí, tipo, dava hora de, sei lá, vou encerrar o computador, encerrar o expediente, vou dormir. Aí, mandei desligar, fechar o Opera. Aí eu levantava, escovava os dentes, voltava, o Opera tava fechando. Ia, fechava a casa, voltava, o Opera tava fechando. Esperava mais um pouco e aí o Opera fechava. Então, assim, demorava muito tempo pro Opera fechar. O Vivaldi, ele desligou na mesma hora, fechava na mesma hora, então fantástico. Mas o Vivaldi ele também tem um monte de vantagem que eu gosto muito dele, como por exemplo o de salvar senhas na nuvem, né, de sincronizar com o celular e tal. Eu acho que outros navegadores já fazem isso, né, mas assim, eu já uso o Vivaldi, tô com ele há mais de 3 anos, então não vou largar tão cedo. Então é umas funcionalidades legais que eu gosto. O negócio é, o Vivaldi você tem um login, né, seu nickname e uma senha de descriptografia. Essa senha de descriptografia você tem que ter anotado em algum lugar ou em um arquivo de texto .txt. Se você perder essa senha, você pode criar uma nova, mas vai apagar todos os dados do servidor do Vivaldi. O Vivaldi não guarda essa senha de descriptografia, certo? Se você perder a senha, você vai ter que refazer tudo de novo e ir logando e tudo de novo. Enfim, imagina o pesadelo que é, né? Para alguém que é ruim de memória. Então,
Eu tentei logar no Vivaldi no celular e eu não conseguia lembrar a maldita senha de descriptografia. Eu fiquei de quinta-feira até terça-feira usando todas as variações de senhas que eu lembro de ter usado na minha vida. Não era nenhuma delas. Até que finalmente terça-feira eu descobri qual era. E aí eu gargalhei forte. Meu pai tava comigo na sala. Eu fiquei gargalhando por tipo 3 minutos seguidos. Não é piada. Porque eu lembrei do raio da senha de descriptografia. Todas as senhas dos sites, meus logins estavam tudo salvos, favoritos, lista de leitura, tudo mais. Fantástico, fantástico. Massa. Isso resolvido, né? Voltemos então pro HD. Formatamos o HD. Beleza. A gente usou um instalador de Windows e tal. Formatamos o SSD, né? O problema é que assim, o programa que a gente usou, ele não deixa você escolher qual o disco qual o disco que ele vai instalar o Windows. Ele escolhe automaticamente. E aí o que foi que ele fez? Ele escolheu o HD de 1TB e não o SSD de 250, que é o que a gente queria. E aí a gente teve que formatar o HD de 1TB de novo. E aí depois a gente usou outro instalador e instalou no coisa certa. E aí o que eu fiz? Peguei os arquivos do SSD, copiei, colei no SSD novo. Pelo menos o que era importante, né? Porque eu acho que eu ignorei algumas coisas que tornariam mais pesado, mas foi. E aí foi lá, eu tive que reinstalar alguns programas, o que não foi difícil porque o instalador já estava baixado, então assim, foi só uma questão de deu bug na Epic Games, só reinstalar e pronto, sem problema. Steam não deu problema, acho que nenhum jogo que eu tinha instalado deu problema, então foi tranquilo. O problema foi no Vivaldi, porque olha só como a tecnologia é traiçoeira. Eu não confio em tecnologia depois dessa, não confio. Olha só, eu coloquei lá a senha de descriptografia do Vivaldi, login, senha, massa, senha de descriptografia. Fui lá, todo garboso, todo saltitante e pululante. Agora eu sei a senha, não vou mais esquecer, agora não erro mais. Coloquei a senha, sincronizando, ok. E ficou sincronizando e não saiu. Fiquei estranho. Fechei o Vivaldi, abri de novo, loguei de novo, botei a senha de descriptografia e aí ele colocou como sincronizado. E aí eu, ok, estranho. Geralmente ele demora um pouco para pegar os arquivos e tal, as informações. Beleza, fui abrir os favoritos, vazio. Oh não. Lista de leitura vazia. Oh não. Fui abrir a lista de senhas, vazia. Nessa hora bateu assim. Isso você considera que eu e meu pai, a gente tava já há uns 3 dias seguidos indo dormir mais tarde, o tempo todo resolvendo o problema e conversando e realmente quebrando a cabeça para resolver os problemas e não fazer nenhuma besteira, sabe? Não abrir nenhuma partição, né, errada, não colocar nenhuma letra errada no nome do HD de cada disco, tudo certinho, tudo para não correr o risco de não perder nada. O nível de estresse que eu já estava era muito alto, mas ao mesmo tempo de que eu estava estressado, eu também estava muito atento e preocupado. Na hora que eu vi toda a lista de senhas vazia, mas ele dado como sincronizado, eu dei um pulo da cadeira e pus a cadeira para longe. Fiquei ok, calma.
que aconteceu aqui. Porque assim, ele disse que estava sincronizado, mas ele não sincronizou e não estava sincronizando em progresso. Alguma coisa está errada. O que aconteceu? Na minha mente já veio ele considerou como uma senha nova e apagou todos os dados, né? É o pior case scenario que a gente pode pensar numa situação dessas. Eu fiquei, cara, o que é que eu faço? Pera, não. Ok, eu tenho o Vivaldi instalado no celular, eu posso pegar todas as senhas e logar de novo, se ele ainda tiver, né? Eu pensei, ok, tá lá ainda as senhas, beleza. Então o que é que eu faço? Eu posso... imbecil! Idiota! Não deveria funcionar. Não faz sentido que deveria funcionar assim. Mas não custa nada tentar. Fui no Vivaldi, mandei salvar a senha de criptografia em um .txt. Eu até upei no Google Drive depois disso. E é interessante, eu abri o TXT e eles dão uma sequência de letras e números aleatórios que eu acho que mesmo que eu passe por alguma chave de descriptografia ele não vai me dizer qual é a senha, mas enfim. Eu tenho a teoria de que essa chave tem mais coisa do que só senha, mas eu divago. E aí eu peguei esse TXT do celular, liguei no computador pelo USB, passei o arquivo e usei esse arquivo para sincronizar no Vivaldi. E aí começou, sincronizando. Tá. Todas as senhas salvas, todos os logins, todos os marcadores, lista de leitura, tudo aí. Nossa, eu dei um respiro tão aliviado que eu acho que eu nunca dei na minha vida antes. E aí eu estou com esse computador até agora. O problema é o HD de 1 TB que eu tenho, na verdade, todos os assets, todas as paradas do blog, ele está impossibilitado de ser acessado. O que acontece? No HD, se você já viu um HD antes, né, o HD antigo, pesadão e tal, ele tem uma plaquinha de metal em cima, né? Ele é quase todo assim de ferro, né? Tipo um plástico, um carbono, sei lá. E ele tem uma plaquinha em cima. O que acontece? No belo dia, né? Vocês viram que eu fiz uma resenha do filme do Baby Huey, né? Do Guinho Bebezão. Bem interessante a resenha, né? O filme nem tanto, mas enfim, a história por trás do filme é mais interessante. Dei uma lida depois, tá lá no blog, mas enfim, a ideia era, eu vou fazer esse filme pra Páscoa. Dá tempo de fazer um vídeo? Dá. Eu comecei a fazer a review dele em março, comecei a assistir o filme em março, né? E aí foi até depois de um Raw, de um SmackDown, uma coisa assim, eu tava assistindo com a firma da Monk e aí falou galera, eu tenho que terminar o filme ruim, hahaha. Aí eu fui abrir o vídeo e ele não tava abrindo, eu, estranho. Fui lá no meu computador, o disco não aparecia. O que aconteceu? Eu pensei, deve ser um fio. Isso tudo que eu tô contando agora foi antes do computador novo, ok? Só para situar. Então meu computador antigo, que ficava aberto o tempo todo, que eu ficava o tempo todo mexendo nele para poder ele fazer funcionar direito. Às vezes eu tinha que tirar uma memória e tal, e ele funcionava perfeitamente, enfim. Aí o que eu fiz? Ok, vou só trocar os cabos. Troquei os cabos do HD de 1 TB, nada. Aí eu chamei meu pai, né, mais experiente. Aí ele, deixa eu ver aqui. Aí ele ligou o computador segurando o HD, ele, segura aqui. Não está vibrando. O que significa? O HD não está girando. Ou seja, ele não está lendo o disco que está dentro do HD. Isso não significa que os arquivos estão perdidos. Só significa que ele não está recebendo corrente elétrica para dar sinal de vida no HD. É só isso. Se ele estivesse girando, né, e os arquivos não aparecessem, seria pior ainda, né? Seria o caso realmente de um ghost, de recuperar os arquivos deletados, etc. Como eu já tive que fazer antes. Muito bem.
qual é o problema? Nessa plaquinha de metal em cima do HD tem alguns chips e um deles estava com a perninha meio escurinha, queimada, torta pro lado, então provavelmente é só isso. E aí tá com meu pai para ele ver se consegue soldar, trocar por uma placa igual. O que é muito engraçado, porque esse meu computador antigo, uma das vezes que eu tentei ligar ele recente, né, assim, antes de pegar o computador novo, era que deu um estralo nele, que saiu fumaça, saiu faísca, saiu fumaça, eu desliguei na hora, depois liguei e ligou como se nada tivesse acontecido. Acontece, mas o engraçado é que esse estralo que deu foi na placa-mãe e não no HD. Então, tanto é que depois desse estralo eu consegui ainda usar o HD de 1TB. Mas e o que é que eu quero que vocês tirem dessa história de hoje, crianças? Porque já tá tarde, né? Eu tô cansado, foi um dia esquisito pra mim. Tenho que dormir. Meus horários de dormida estão tudo baldeados, tá terrível. Dormir de tarde é muito ruim pra mim. Mas enfim, o que é que eu quero que vocês tirem disso hoje, crianças? Não confie na tecnologia, certo? Se você acha que tem um backup, um disco de backup, um HD que seja, não considere que você tem, certo? Faz uma revisão periódica nele, só para verificar se está tudo certo. A ideia que eu tinha com meu pai era de, ok, vamos clonar o HD para o SSD, vou ficar usando o SSD, de tempos em tempos eu vou clonar o SSD para o HD para ficar atualizado, para ficar o backup atualizado, e faz rotina de limpeza e desfragmentação, etc. Não foi o que aconteceu. Na primeira vez que eu precisei usar o HD, o bicho estava morto, praticamente. Ninguém sabe o porquê, até agora. É um mistério. E você acha que tem um backup, isso é uma coisa assim? Cheque, verifique, não se confie. Tenha um plano B, tenha mais de um backup. Salve coisas importantes na nuvem, qualquer coisa assim. Mas não se confie no backup, né? No backup físico. E também tem as suas senhas guardadas, né? Assim, não só ter as senhas guardadas, mas entender qual é o método que o seu navegador, o agregador de senha, sei lá, que você usa Dashlane, sei lá. Tenha uma ideia, tente estudar o que ele faz, quais são os métodos de segurança dele, o que você pode fazer, porque assim, se eu não soubesse que dava para logar com TXT e como fazer isso, eu talvez tivesse até agora desesperado, né? Cara, eu cheguei ao ponto de fuçar os fóruns do Vivaldi e, sei lá, navegar pelos arquivos locais dele e pegar um arquivo e ler ele com o Notepad, procurar uma sequência de código, uma linha de código muito específica para ver se eu conseguia usar aquilo como senha de descriptografia, e não era. Então você aprende um pouquinho algumas coisas nisso aí. E é isso que eu quero que vocês tirem, né? Não se confiem tanto em tecnologia, tanto leigos como aqueles que já têm o conhecimento mais aprofundado de informática, de segurança e tal. Não se confie, porque imprevistos podem acontecer, né? Especialmente se você for azarado que nem eu. Mas tenha sempre um plano B em mente, né? Especialmente com arquivos importantes. E assim, pode parecer um negócio clichê, pode parecer um negócio óbvio, mas assim, qual foi a última vez que você checou um disco de backup que você tem, né? Pois é, segurança nunca é demais, ainda mais com arquivos importantes. Então, é isso que eu tinha pra hoje, certo? Eu tenho alguns podcasts pra fazer de originais do Disney Plus, do Rato Plus. Segue também no Substack, né? No Postblogum. Tô começando a moldar melhor o que eu quero fazer com o Postblogum, mas eu posto os podcasts tudo nele. Você provavelmente está ouvindo isso nele, né? Se não, tá sendo pelo link que eu coloquei do Substack. Mas eu também posto textos lá,
textos complementares aos textos do blog. Então é bem interessante. Eu vou tentar escrever mais artigos nesse sentido, né, de ser um complemento realmente a artigos já existentes do blog e não só coisas aleatórias, né, tentar um foco maior. Vai ser interessante. E eu acho que é isso. Segue nas redes sociais, no YouTube, a menos que você não faça, né? YouTube, confia, vai sair coisa nova, né? Vai sair retrospectivo. Tô empolgado. Eu tô realmente querendo voltar um pouco É chuva. Pois bem, vai começar a chover e vai estragar o podcast. Pois bem, eu tô tentando voltar um pouco a essas raízes, né? De fazer coisas seriadas no blog ao invés de artigos soltos, vídeos soltos, né? Eu gosto muito de fazer essas coisas seriadas, então a retrospectiva com certeza vai voltar, que é algo que eu quero fazer há muito tempo já, vocês sabem. E basicamente isso. Não sei mais pra onde ir. Então é isso, eu sou o Kapan Katsuragi do Super Review Time, no Kapan Comenta. E é isso, tem muito conteúdo antigo, então se você chegou agora, dá uma olhada no blog, tem muita coisa interessante lá pra trás, ok? Então é isso, até mais, tchau e se cuidem. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.